Agora nós vamos ao que interessa. Eu vou acrescentar aqui o gráfico Timeline. Então, gente, eu já importei, já tenho ele aqui dentro do Power BI Desktop. Se você não tem, depois do download lá no site da Microsoft, você vai precisar clicar nesses 3 pontinhos e importar um visual de um arquivo. Aí você vai até a pasta onde você salvou o arquivo lá do site da Microsoft e vai importar aqui para dentro do Power BI e ele vai aparecer exatamente como está aqui nessa parte de visualizações. Então, eu selecionei o gráfico e vou ajustar ele no tamanho para preencher aqui a nossa área. Então, eu preciso preencher esse gráfico com algumas informações. Veja, quais são os campos necessários? Quais são as opções de campos existentes para essa visualização? Então, no primeiro momento, eu tenho aqui Company, Type, Description, Date, Document Link, Header Image, Footer Image. Então, são algumas informações que eu preciso preencher para aparecer aqui na linha do tempo, né? Então, necessariamente, eu vou preencher aqui os 4 primeiros campos, esses 4 primeiros com as informações para preencher. Esses aqui abaixo são opcionais, porque você pode colocar documentos, links, né, para documentos, imagens e 2 tipos de imagens, ok? Então, eu vou começar colocando aqui em Company a categoria. Só clicar e arrastar. Eu vou colocar também as despesas em Descriptions. Despesas em Descriptions. E vou colocar a data no campo Date. Então, eu vou arrastar aqui Date. Eu também posso pedir para ele fazer uma hierarquia para mostrar apenas o mês e o ano. Agora, em Type, eu preciso ter 3 informações aqui, tá? Em relação a comercial, regulatório e crítico. Agora, eu vou abrir a minha tabela de despesas e mostrar como que ela está organizada. Então, aqui eu tenho a tabela de despesas. E o que eu quero mostrar para vocês? Que eu vou acrescentar aqui uma coluna condicional, tá? Primeiro, porque eu tenho poucas linhas. E segundo, porque eu preciso informar o que é do tipo comercial, regulatório e assim por diante. E o último que é clinical, ok? Então, aqui na minha tabela de despesa, que é o que eu estou utilizando, eu vou selecionar nova coluna. Agora ele vai abrir aqui a opção de digitar na barra de fórmulas. E eu vou dar o nome dessa coluna exatamente ao nome do campo que eu tenho que preencher lá para aquela visualização, que é Event Type. Tipo de evento. Event Type. É igual. Eu vou até ampliar para que vocês possam ver melhor. Vou aplicar aqui o zoom, tá? Event Type é igual. E vou precisar, na verdade, eu vou precisar só voltar aqui um pouquinho para não preencher ali o campo que eu vou colocar. Eu vou primeiro trazer uma função que é o if. Ele vai verificar uma condição e vai dizer se é verdadeiro ou falso. Se o valor das despesas, né? Então, aqui, se o valor da minha tabela de despesas for igual a 0, o que ele vai fazer no caso se for verdadeiro? Ele vai preencher com o nome regulatory, vírgula. Aqui eu vou colocar uma outra condição, se o valor da tabela de despesas
for maior que 0, então ele vai preencher com o nome comercial. Se não, ele vai colocar clinical trials. Todas as informações, e vou fechar 2 parênteses, que é do se. Agora sim eu vou ampliar. Então, qual é o nome da minha coluna? Event type é igual se o valor das despesas for igual a 0, regulatory. Se não, se o valor das despesas for maior que 0, comercial. Se não, clinical trials. Por quê? Né? Se o valor for 0, ele vai aparecer com esse nome. Se for maior que 0, esse nome. Se for menor que 0, um valor negativo, ele vai aparecer aqui com esse terceiro nome. Então, aqui eu fiz a minha condicional com a função if para preencher essa nova coluna e vou clicar em Enter e assim ele vai preencher a nossa coluna. Quando eu seleciono a setinha, eu consigo ver quais as informações que eu tenho. Na verdade, eu só tenho 2, porque aqui na coluna de valores eu não tenho nenhum valor negativo. São todos acima de 0. Tenho 0 e acima de 0. Se eu tivesse algum valor negativo, ele já ia trazer essa nossa primeira opção, essa nossa terceira opção aqui, que é clinical. Ok? Vou diminuir o zoom e seguir aqui para o nosso projeto. Então, agora eu já tenho a coluna Event Type, que eu vou colocar aqui em Type. Agora, à medida que eu for selecionando aqui o filtro, eu vou conseguir identificar, deixa eu corrigir aqui uma coisa, quais são os eventos que eu tenho. Eu vou selecionar o ano e vou selecionar as opções aqui. Ele está trazendo tudo à esquerda, mas vamos ver se aparece alguma opção aqui. Vamos ver, marcando um determinado mês. Então, deixa eu ver como que ficou aqui no gráfico que eu fiz. Vamos deixar apenas o ano, agora sim. Então, aqui eu cliquei para deixar apenas o ano, automaticamente ele reconheceu mês e ano. Então, se eu desmarcar e deixar todas as opções selecionadas aqui, por exemplo, 3 meses. E aí ele começa a preencher com algumas informações. Deixa eu mudar só mais uma coisa aqui em data. Data. Vou colocar a data hierárquica. E vou pedir para mostrar o mês. Não, ainda assim, ele precisa da data. E agora ele mostra todos os meses que eu tenho no meu... na minha base de dados, ok? Em todas as ocorrências que eu tive aqui de crediário, de educação, de imóvel, de lazer, saúde, telefonia, transportes. Então, aqui no filtro, eu consigo mudar tanto a categoria para ele apresentar aqui no meu gráfico de eventos, como eu também consigo mudar o ano. E também consigo fazer o filtro de meses, tá bom? E mudando de acordo com a categoria. Lembrando que esses nomes são fixos, né? Até o momento, a Microsoft Power BI liberou com esses nomes fixos. Realmente você precisa deles.
Mas o legal é que você consegue colocar aqui as informações dentro dos boxes e de acordo com o seu negócio, se você tiver muita informação ou pouca informação, você também consegue fazer esse filtro aqui e apresentar no Power BI. Ok?